Vamos começar com uma pergunta bem direta. É moralmente aceitável lucrar com a desgraça dos outros? É uma pergunta pesada. E para a gente pensar nela, vamos imaginar um cenário bem específico. Um investidor, ele percebe que o mercado imobiliário vai implodir. Ele sabe que isso significa que milhares de famílias, de pessoas vão perder suas casas. Exato. E em vez de, sei lá, soar um alarme, ele faz uma aposta gigantesca contra o mercado. Uma aposta que, se der certo, vai deixar ele absurdamente rico, enquanto a vida de muita gente desmorona. E é importante frisar, a questão aqui não é a legalidade disso, é a ética. É moralmente defensável? E para analisar isso, as nossas fontes hoje são um pouco diferentes. Não são artigos, não são relatórios. São trechos de uma discussão bem intensa, sabe? Um debate acalorado, com pessoas defendendo visões totalmente opostas sobre essa mesmíssima questão. E o nosso objetivo aqui, então, é mergulhar nesses argumentos. Isso. Tentar entender as nuances, a lógica, as emoções por trás tanto do sim quanto do não. Não é para achar uma resposta fácil, de certo ou errado. É para explorar a complexidade moral que existe em apostar no fracasso. Bom, a primeira reação que eu acho que é a de quase todo mundo e que aparece com muita força no debate é um não bem forte. A ideia de que isso é simplesmente errado. É a reação instintiva. Uma das participantes, a Nicole, coloca isso de um jeito muito claro. Ela questiona como é que alguém que sabe que um desastre vai acontecer pode, em sã consciência, escolher lucrar com isso em vez de tentar impedir. Para ela, a atitude é, e eu cito aqui, moralmente reprovável. Não tem meio termo. E esse desconforto é o ponto de partida de tudo, né? Com certeza. Outro participante, o Abdul, tenta simplificar a coisa toda. Ele corta o jargão financeiro e faz uma pergunta que vai direto no nervo. Qual? Ele diz: esqueçam o mercado imobiliário. Lucrar com o sofrimento das pessoas. Você tá bem com isso, moralmente? Uau, é uma pergunta que te desarma, né? Porque te força a encarar o ato puro sem as justificativas do mercado. Exato. E aí tem uma metáfora que um outro debatedor, Rob Johnson, usa, que é muito poderosa. Ele fala da sensação de que, ao fazer isso, o investidor fica com sangue nas mãos. Sangue nas mãos? Essa imagem é forte. Muito, porque sugere cumplicidade. Ele questiona se é possível alguém ganhar fortunas assim e depois dormir tranquilo, sabe? Achar que foi só uma aposta inocente. Mesmo que você não tenha causado a crise, você lucrou com a ferida aberta. É um peso moral gigantesco. É uma imagem que fica na cabeça. Mas, ok, essa é a reação visceral, o primeiro instinto. Só que o debate não para aí, claro. Não mesmo. A conversa dá uma virada quando alguém pergunta: mas contra quem exatamente essa aposta é feita? E se o alvo não forem as pessoas, mas sim um sistema? E essa é uma virada fundamental no raciocínio. Um dos participantes, o Josh, ele argumenta que o especulador não está apostando contra os donos das casas. Ele está apostando contra quem, então? A aposta dele é, nas palavras dele, contra as pessoas que estão criando o fracasso sistêmico. Ah, entendi. O alvo seriam os burocratas, os bancos, os investidores gananciosos que inflaram a bolha de forma irresponsável? Isso. A aposta vira uma espécie de crítica, um voto de desconfiança no sistema todo. O jurista Richard Posner, que também participa da discussão, reforça essa ideia de um jeito bem lógico. Ele diz que a aposta é sobre os erros cometidos pelos investidores que criaram a bolha. E aí vem o ponto que para mim é o mais crucial do argumento dele. Ele diz: nada do que você faz prejudica os investidores que perdem tudo. Aí é que tá. A ação dele não é a causa do prejuízo. Exato. O colapso ia acontecer de qualquer maneira, com ou sem a aposta dele. Essa distinção é a chave de toda essa linha de defesa. A diferença entre correlação e causalidade. O especulador se beneficia do desastre, mas ele não o provoca. E é interessante que até um dos participantes que acha a situação moralmente errada, o Alex, ele admite isso. O que ele diz? Ele fala: eu não entendo como as ações dele estão prejudicando as pessoas. Ele sente que é errado,
mas não consegue apontar o dano direto. Essa tensão é o centro do debate. Mas isso não soa um pouco como uma desculpa técnica? Quer dizer, para a família que perdeu a casa, saber que o especulador não foi a causa direta, mas ainda assim lucrou milhões com a desgraça dela, isso não muda a sensação de injustiça, né? Claro que não. E o debate lida com essa dissonância. O próprio Rob Johnson, mesmo que falou do sangue nas mãos, traz outra analogia para tentar explicar. E qual seria? Ele diz que o especulador é como o mensageiro. Alguém que apenas chega e diz que o sistema está quebrado, que o rei está nu. E aí ele pergunta, mas eles são os assassinos? E a resposta implícita é não? A resposta é não. Eles podem não ser heróis, mas talvez não sejam os vilões principais da história. Eles apenas leram o cenário corretamente antes de todo mundo. Então esse argumento nos força a redefinir o conflito. A questão deixa de ser só sobre lucrar com o sofrimento e passa a ser sobre quem é a verdadeira vítima. Se são as famílias ou se é o sistema falho que colocou essas famílias em risco em primeiro lugar. E o especulador, nesse caso, estaria do lado de quem aposta contra o sistema. Exatamente. E se a gente aceita essa premissa, mesmo que com um certo desconforto, a conversa vai para um lugar ainda mais inesperado. Um lugar bem contraintuitivo. E se essa aposta, que parece tão egoísta, pudesse ter um benefício social oculto? Parece um absurdo, né? Mas a lógica por trás é fascinante. Confesso que essa parte me surpreendeu. A gente tende a ver esse ato como puramente predatório. É um paradoxo. Mas o argumento econômico clássico, que é explicado por Milush Shafik no debate, é o seguinte. Ao fazer essas apostas contra o mercado, os especuladores, na prática, estão gerando informações para o mercado. Como assim gerando informações? Eles estão sinalizando que os preços estão errados, que a euforia toda é irracional. A aposta deles é um sinal de alerta. É um grito de que algo não está certo. E a parte mais doida é que, como eles estavam remando contra a maré, né, contra a sabedoria convencional, se mais gente tivesse feito o mesmo, o efeito poderia ter sido positivo. Exatamente. Os preços poderiam ter se ajustado mais cedo, de uma forma mais suave. O resultado, segundo ela, teria havido menos bolha. E, consequentemente, um colapso menos devastador para todo mundo. Pense nisso como um freio de emergência. Num carro desgovernado de otimismo e ganância, a aposta contra é alguém puxando esse freio. Pode não ser um ato heróico, claro, é motivado por interesse próprio. Mas o efeito prático pode ser benéfico. Pode, e isso nos leva a outra ideia que surge, a de que o lucro, nesse caso, é uma espécie de recompensa. Uma recompensa pela visão e pela coragem de ir contra a manada. É o que o Richard Posner argumenta. Ele diz que a crise ensina uma lição dupla. Você pode perder tudo, mas, se você for muito cuidadoso, verá a queda se aproximando e será recompensado. é um incentivo para o pensamento crítico, para não seguir cegamente o otimismo geral. E o Josh dá um exemplo muito concreto disso. Ele conta a história de um economista que alertou várias vezes sobre a crise e foi publicamente ridicularizado. Ignorada por todo mundo. Sim, porque todo mundo estava sendo, nas palavras dele, ganancioso, queriam continuar lucrando. Quando a previsão se concretiza e ele lucra, esse ganho não é só dinheiro, sabe? É uma validação. É uma validação, é a prova de que ele estava certo quando a maioria estava cega pela ganância. O lucro é a consequência de ter tido a clareza que faltou a todo o sistema. É uma pílula difícil de engolir. A ideia de que, num sistema doente, o egoísmo de um especulador pode paradoxalmente funcionar como um mecanismo de correção. Mas, mesmo aceitando essa lógica, a discussão parece focar muito no indivíduo e os responsáveis maiores. E é exatamente para aí que o debate se move. Se o especulador não é o principal culpado, então quem é? Uma outra participante, a Lindsay, levanta esse ponto. O que ela diz? Ela questiona, por que colocar todo o peso moral nesse investidor? E ela aponta para os reguladores que fecharam os olhos, para as agências de risco que davam nota máxima para produto podre. Para as políticas que criaram um sistema tão complexo que ninguém entendia o risco de verdade. Exato. Para ela, a culpa é sistêmica e está no topo da cadeia. Mas aí vem o contraponto da Ellie, que é muito forte. Ela argumenta que, independentemente de quem é o culpado ou qual era a intenção,
O resultado final é gente perdendo suas casas em massa. E esse dano social é tão gigantesco? Que para ela é absolutamente aceitável prevenir a especulação que possa levar a isso. O foco dela é no dano, não na intenção ou na causa. E a analogia que ela usa para justificar essa intervenção é o que realmente vira o jogo no debate. Ela compara a situação com a especulação nos mercados de alimentos. Que pode levar à fome. Exato. E nesses casos, a maioria das sociedades concorda que o dano social é tão extremo que o direito de um indivíduo de especular, ele fica em segundo plano. A liberdade de mercado não pode ser absoluta quando necessidades básicas como comida estão em jogo. E aí a pergunta que fica é: a moradia está do mesmo lado, sagrado dessa linha, junto com comida e água? É uma pergunta difícil, porque perder a casa é uma catástrofe para uma família, sem dúvida. Mas não é a mesma coisa que morrer de fome. Qual seria o argumento contra essa regulação tão forte no mercado imobiliário? O contra-argumento, que está implícito na defesa do mercado, é que o excesso de regulação pode ter efeitos colaterais. Poderia sufocar a inovação, tornar o crédito mais caro e, ironicamente, menos acessível. Ao tentar proteger todo mundo do colapso, você pode acabar criando um sistema mais rígido que impede o crescimento que, no longo prazo, beneficia a todos. É um equilíbrio muito, muito delicado. O debate sai da moralidade do indivíduo e entra na responsabilidade coletiva. A pergunta deixa de ser: esse investidor é uma pessoa má? E se transforma em que tipo de mercado nós, como sociedade, permitimos que exista. E que tipo de dano estamos dispostos a tolerar em nome da liberdade de especular? Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A gente fica com dois lados muito claros. De um, a repulsa moral, a ideia de que lucrar com o sofrimento deixa sangue nas mãos. E do outro, o argumento lógico, de que a aposta é contra o sistema falho e pode até funcionar como um alarme, um corretivo, que no fim diminui o estrago geral. O que essa conversa toda revela é que não existe uma resposta simples. Exato. Ela expõe esse conflito profundo entre a nossa intuição moral, a lógica fria dos mercados e a responsabilidade que temos como sociedade de proteger os mais vulneráveis. Não é uma questão de certo ou errado absoluto. É um quebra-cabeça moral e econômico sem solução fácil. E talvez a reflexão final que fica vai um pouco além do que foi debatido. As fontes discutem se o especulador é um vilão ou um mensageiro, mas isso nos leva a uma pergunta mais profunda sobre dever. Que seria? Se alguém tem o conhecimento para prever um desastre financeiro que vai afetar milhões, a única obrigação dessa pessoa é, com o próprio lucro, com a autopreservação, Ou será que existe uma responsabilidade moral maior? um dever de soar o alarme da forma mais alta e clara possível, mesmo que isso signifique abrir mão do ganho pessoal? A questão final não é só sobre o que o mercado permite fazer, mas sobre o que nós devemos uns aos outros numa sociedade tão interligada.